atendendo a pedidos, então hoje eu vou falar sobre como eu fiz para ter esse corpo, o que eu tomei, o que eu não tomei, o que eu fiz, os alimentos, suplementos, tal, e como foi esse processo, tá bom? Eu demorei para fazer um pouco esse vídeo porque eu não curto muito ficar falando sobre o que eu fiz, tal, porque as pessoas ficam comparando, entendeu? E cada corpo é único, cada pessoa reage de um jeito a determinados alimentos, etc. Cada um tem uns objetivos, mas eu vou passar aqui, que sirva de inspiração, um exemplo para quem quiser aí alterar sua rotina, conseguir um corpo que deseja, etc. Antes de falar sobre o processo, de fato, eu gostaria de deixar claro que eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, não sou nenhum especialista nessa área de alimentação. Eu vou falar o que funcionou para mim, como foi o meu processo, tá bom? E se você realmente quer mudar, tá, o certo é procurar a ajuda de um profissional especializado, tá? Porque às vezes o que funciona para mim ou o que funcionou para mim pode não funcionar para você, porque cada corpo é de um jeito, né? Então vamos lá? Bom, pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito mais ativa, tal. Eu realmente decidi mudar meu corpo em 2014, né? Era época de Copa do Mundo, eu lembro, e eu queria chamar a atenção, eu queria ter um corpo diferente, então foi lá que eu realmente decidi mudar minha vida, meu corpo, meus hábitos, como vocês podem ver nessa foto aqui, como eu era, né? E assim, vamos lá. No começo, eu comecei em 2014, lá por volta de setembro, que eu comecei fazendo academia, mas antes eu já era muito ativo, sempre tinha uma rotina mais ativa, andava muito a pé, fazia esporte, gostava de fazer malhar em casa, malhava sozinho, tal, com os pezinhos que eu tinha. Então, mas só que eu comia normal. Aí eu comecei a fazer academia lá no meados de 2014, e aí que eu comecei realmente a pegar firme, assim, em 6 meses eu já tava com um corpo bem legal, um corpo muito já musculoso, tal, já tava com um pouco de bumbum, etc, de pernas, porque eu era focado, eu realmente queria aquilo, né? Então por isso que pra mim foi, entre aspas, mais fácil, porque eu realmente queria aquilo. Quando você realmente quer uma coisa e você tem um plano, uma estratégia e se dedica, você consegue, geralmente. E assim, no começo, como não poderia deixar de ser, eu fui bem radical, assim. Comia bastante ovos, bastante verduras, tal. Comia muito pouco carboidrato, assim, era uma alimentação bem regrada. No começo, inclusive, eu lembro que chegava a comer quase 10 a 15 ovos por dia, assim. Em torno de 15 ovos por dia. Era ovo no café da manhã, no almoço e no jantar, assim, era todo dia. Essa mesma rotina. Mas eu também tinha dificuldade para ganhar um pouco de peso, né? Assim, no começo eu era mais magro e tal, embora eu já tivesse um pouco mais de perna e tal, mas eu era mais magro e eu não tinha um pouco de dificuldade de ganhar peso. Crescer massa muscular, né? Naquela época eu pesava 66 quilos, eu acho. Hoje eu já tô com 80, pra você ver a diferença, né? Como que eu era. E aí eu comecei a comer assim mais proteínas, tal, mais carboidratos, já tinha bastante noção, porque eu era da área da saúde, então sabia como funcionava o processo de digestão, o que é melhor para o nosso corpo, o tipo de vitaminas e etc. Então já é muito melhor quando você já tem um embasamento. E também eu comecei a tomar whey protein, isso, principalmente, né, como as pessoas começam a fazer academia, elas principalmente começam a tomar whey protein, né, então assim, eu não fui diferente, comecei a tomar whey protein, mas mesmo assim não tava ganhando muito peso. Eu comecei a tomar por conta própria creatina, mesmo sem acompanhamento, que eu não recomendo, tá? E assim, a creatina realmente me ajudou um pouco. E aí logo, cerca de um ano depois, em 2015, né? Comecei o processo em 2014, em 2015 eu comecei a passar no nutricionista. E aí que foi realmente que eu comecei a ganhar peso, porque ele realmente vê o que você precisa, o que você consome, a sua necessidade de proteínas e tal, porque às vezes a gente acha que tá comendo bem ou tá comendo o suficiente para ganhar massa muscular e não está. E só um nutricionista realmente pode orientar melhor. Lógico, dá pra gente fazer algumas coisinhas por conta, principalmente para quem não tem condições de acesso ao nutricionista. Eu passei no SUS, no meu caso. E foi aí que eu comecei a ganhar massa, porque ele me deu um suplemento que tinha muita coisa, era um suplemento bem completo, tinha carboidratos, proteínas, vitaminas, fibras, tinha um monte de coisas. E foi aí que eu comecei a ganhar peso. E também ele readequou a minha alimentação e tal, e junto com suplementos de creatina. A creatina me ajudou também a ganhar massa muscular. Eu tomava, não lembro quantos que eu tomava por dia, mas eu realmente conseguia pegar um pouco mais de peso, sentia um pouco a diferença, ficava um pouquinho mais inchada, entre aspas, um pouco mais de massa, né? Porque a creatina ela aumenta a retenção de água nos músculos e etc. Então faz crescer um pouquinho. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a creatina pode
piorar a função renal, né? Porque é um metabolismo, creatina, o nosso corpo, ele produz, né? Mas ele elimina também. Então, se você aumenta uma dose de creatina, suplementa a creatina, então aí você vai, entre aspas, forçar um pouco o seu rim. E se você já tem algum problema de saúde, isso pode desencadear uma piora na função renal. Por isso que é sempre bom fazer acompanhamento. Inclusive, quando eu tava tomando creatina, eu ia muito ao banheiro à noite. Então, por isso que eu realmente parei de tomar, porque além eu tava preocupado já com o meu rim, eu acho que eu tomei durante um ano creatina, não é recomendado. E recomendado tomar bem menos. E também porque eu tava fazendo muito xixi à noite, assim, eu não conseguia nem dormir, tinha que acordar toda hora, porque realmente dá muita vontade de urinar. O corpo quer eliminar aquele suplemento, né? Embora ele utilize, mas ele quer eliminar. A sua frequência urinária vai aumentar. Então tem que ficar atento a isso. Bom, mas com esse suplemento, com essa creatina, com esse acompanhamento nutricional, eu consegui ganhar 4 quilos. Eu saí de 66 e fui para 70. Eu tava muito dificuldade. E depois disso, eu consegui mais 4 quilos, cheguei até 74 no final, assim. Eu falo final até eu me formar, né? Porque ali era onde até no fim da faculdade, até em 2018, era onde realmente eu fazia tudo certinho, assim, né? Porque depois que eu me formei, comecei a trabalhar, não tinha toda essa disposição, esse tempo, essa cabeça para seguir tudo certinho, as regrinhas, as marmitas. Então, assim, até aí foi realmente esse suplemento que eu consegui ganhar peso, suplemento completo, que tinha tudo, carboidratos, proteínas. Mas assim, se você tomar um suplemento como esse, por exemplo, e esses suplementos assim, proteicos, porque o whey protein é mais proteína mesmo, né? E assim, às vezes pessoas mais magras, que têm dificuldade de ganhar massa muscular, precisam de um suplemento mais completo. Então, por isso que pra mim foi muito bom, mas lógico, eu tinha um acompanhamento profissional e tal, e é o que é recomendado. E então, assim, pra mim funcionou. Só que se for uma pessoa que tomasse esses suplementos e não malhasse, ela ia engordar, porque era muita energia. Então, assim, por isso tem que ser sempre personalizado. Cada corpo é um corpo, tem que ser um acompanhamento certo. Mas pelo menos pra mim funcionou. E assim, o que eu comia também? Além do suplemento, eu tomava o suplemento completo, né, que o nutricionista passava. Tomava creatina, tomei durante um ano, mais ou menos depois eu parei. E ainda ele me dava glutamina, o meu nutricionista, né, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Porque assim, quando você começa a treinar, você começa a usar muito nutrientes, tal, para fortalecer os músculos, etc, para construir fibra muscular. Então você acaba, o seu sistema imunológico, se você não comer direito, se você não suplementar adequadamente, acaba ficando enfraquecido. Então ele também me dava glutamina para isso, ajudava bastante. E minha alimentação era bem regrada. Nessa época aí, junto com o nutricionista, eu comia ovos, né? Minha base de alimentação era ovos, atum mesmo, enlatado, peito de frango, comia bastante. Isso era sempre a mesma coisa, toda semana é isso, não tinha variedade. Não recomendo fazer isso, lógico, no começo era bem radical. Então por isso que eu conseguia seguir certinho. Comia também carne vermelha, um pouquinho de patinho, né? Que é uma carne magra. E basicamente isso, arroz integral, batata doce, comia bastante. Eu fazia muita batida também com frutas, com aveia. A aveia sempre esteve presente porque ajuda a melhorar o funcionamento do intestino e também diminui a absorção de gorduras, calorias, então, e aumenta o tempo de absorção dos alimentos. Ou seja, você fica com uma saciedade maior, porque fica absorvendo lá muito tempo. Alimentos como o macarrão, por exemplo, são carboidratos de alto índice glicêmico, eles são absorvidos muito rápido, então dá aquele pico de saciedade, de prazer, de estou bem alimentado, só que depois já é absorvido pelo corpo, pelas células, né? Pelo processo de glicose, insulina e tal. Então, assim, no caso dos alimentos com baixo teor glicêmico, batata doce, aveia, por exemplo, fica sendo absorvido durante mais tempo. Então, você fica com uma saciedade maior. Por isso que esses alimentos são recomendados para quem está fazendo aí dieta ou quer aumentar a massa muscular, etc. Porque dá energia durante bastante tempo para o seu corpo, né? Então, aí além disso, são mais nutritivos, né, de um modo geral, né, do que os carboidratos refinados, como farinha de trigo, refinada, arroz branco comum, né? Então, assim, é muito importante isso, comer carboidratos bons. Ficar sem carboidrato é complicado porque você não vai ter energia à disposição para malhar, né? Para malhar você precisa ter energia à disposição. Então, ficar sem carboidrato não é recomendado. Então, eu tava comendo basicamente isso. Eu era bem regrado e tal, só que no fim de semana eu dava uma relaxada. Isso foi até a minha faculdade terminar, né? Até eu me formar. Depois disso, desandou tudo, gente. Eu tava com 76 quilos quando eu me formei em 2018. E aí eu ganhei
quase 5 quilos, assim, tipo, em 6 meses de trabalho, porque mudou tudo a minha alimentação, saí tudo daquele padrão e não conseguia malhar direito. Então foi bem complicado mesmo, assim. Eu acho que eu tava na minha melhor forma física assim que eu me formei, em 2018. Bom, gente, então esse foi basicamente o que eu comi, o que eram os suplementos que eu tomei, tá bom? Nunca usei hormônios, essas coisas pra ganhar massa muscular, tá bom? Eu tenho paciência, é um processo, uma mudança de estilo de vida, na verdade, né? Porque você vai ter uma outra relação com o alimento. Não é simplesmente comer, ah não, o que que eu tô comendo? Ah, eu tô comendo proteínas, tô comendo carboidratos, isso vai me ajudar. Ah, e por exemplo, num dia se você quiser comer mais tal, no outro dia você compensa fazendo exercícios, etc. Aumentando, fazendo um aeróbico. Então assim, é um processo, não é da noite pro dia. Se você quiser atalho, você pode até conseguir coisas mais fáceis, mas é difícil manter coisas muito hardcore durante muito tempo, usar hormônios, essas coisas é meio complicado. Sempre tem que ter um profissional de saúde do seu lado. E foi assim que eu consegui, com paciência, com persistência, malhando certinho. Nunca deixei de malhar, desde 2014 malho sempre, nunca fiquei um mês sem malhar. Desde 2014, então assim, já faz 7 anos. Então foi esse processo que eu consegui esse corpo aí que as pessoas ficam me perguntando o que que eu como, tá bom? Bom, mas isso foi até 2018. Agora, de 2018 até hoje, mudou toda a história. Eu vou falar no próximo vídeo. Gente, então esse foi o primeiro vídeo, tá? Sobre o meu processo aí. Como eu saí daquele corpo, que nem vocês podem ver aqui nessa foto, para o corpo que eu tenho hoje. Tá muito melhor do meu ponto de vista. E eu vou falar um pouco como tá sendo hoje. Porque hoje mudou muito, com pandemia, com trabalho. Agora eu tô morando em São Paulo. Então mudou bastante coisa. Eu vou falar agora no próximo vídeo, tá bom? Obrigado.